e ele tiver fé que vai conseguir, isso é uma bengala que o nosso psiquismo usa, e se eu usar minha bengala bem, é muito capaz que eu derrote o meu oponente, porque eu fiquei mais forte. E aqui nós estamos no império sempre do mais forte sobre o mais fraco. É do DNA. Deus, o Pai Amantíssimo, não tem nada a ver com isso. E nem o próprio Javé se mete. Então, uma outra característica desses tempos que estamos vivendo é a falência das religiões e dos sistemas políticos. Se estas religiões não se modernizarem no sentido de realmente propiciarem condições aos seus fiéis para que eles evoluam, daqui a algumas décadas sumiram todas. Até o Oriente Islâmico. Quando as novas gerações forem surgindo na Terra e que não mais encontrarem os alicerces edificados pela intolerância racial, pelo ódio ininterrupto entre árabes e judeus, na hora em que esses processos forem sendo desengatilhados, para que matar em nome de Deus? Para que cometer uma série de cretinices que até hoje foram feitas em nome das religiões? Então, com essa atual geração que está viva, não, as religiões ainda são muito fortes. Mas depois das primeiras visitas de seres de fora, e na medida em que nós, e ainda bem que a morte existe, formos saindo do ambiente terreno para que outros espíritos possam aqui chegar, aí sim, as religiões que não terão futuro. Seria esse o início que está acontecendo na Ásia? Já? Não necessariamente. Não necessariamente. Ainda é rebuliço da geopolítica do mundo. Uma outra característica da revelação cósmica é a percepção do fator Javé. Pois que sem que cada um de nós perceba o quão ele é importante no processo, sem que nós, através das vibrações das nossas emoções via o DNA, que nos une a ele, vibremos de tal forma que possamos estabelecer um padrão de relativa amizade amorosa com ele. Isso vai ser uma das preocupações mais consistentes das gerações futuras, apesar de que para nós hoje esse assunto parece uma loucura muito grande. Um outro aspecto da revelação cósmica é algo terrível. Eu só vou falar mais 15 minutos e a gente fica perguntas e respostas, tá? Senão não vai. É algo que na física é chamado de resiliência, que é a capacidade que um objeto tem de, em sendo agredido, atingido por uma força, retomar o seu estado, a sua condição natural. Mas na psicologia, hoje nós falamos resiliência como sendo a capacidade que o ser humano tem de produzir nas piores condições possíveis. E nós estamos no início do processo em que vamos viver as piores condições possíveis. Porque vai faltar muita coisa, vai faltar outras tantas coisas, e algumas coisas vão piorar, e outras mais ainda, mas depois piora ainda mais, e ainda assim nós vamos ter que produzir o progresso espiritual de cada um de nós, ainda que nessas circunstâncias. E os nossos filhos e netos e bisnetos, esses é que vão ter que ser, desculpem, resilientes. O termo inadequado, mas a metáfora é válida, porque eles vão viver situações muito piores que as nossas e eles vão ter... Pessoal, qual é o desafio da vida na Terra? É cada ser humano viabilizar a sua própria existência. Esse é o grande desafio que as religiões, os sistemas políticos deveriam se preocupar. Porque quando um não viabiliza, a parte feia dele aparece e ele pode ir para o crime. Se ele não desenvolver um método, um código, um filosófico de conduta pessoal,
para suportar a dificuldade em viabilizar a sua existência, ele pode ir querer os caminhos mais fáceis. Então, vejam bem, qual é uma das principais características da natureza terrena? É que os mais aptos, os mais fortes, os mais habilidosos sobrevivem, os mais fracos sucumbem. Até hoje isso foi meio que brincadeira, porque há uma mãozinha que ajuda a todos nós. Mas a partir desses tempos atuais e ao longo do tempo em que a égide da revelação cósmica estiver sobre a formação intelectual e espiritual dos seres da Terra, somente os mais habilidosos na arte da resiliência, ou seja, de produzir as piores condições possíveis, é que sobreviverão. A adaptabilidade às condições difíceis que virão, e ninguém as impedirá de vir, é que dirá da condição deste ou daquele ser humano em viabilizar a sua própria existência, e em um ser humano viabilizando a sua própria existência, a existência da espécie Homo sapiens continuará viabilizada. Em alguns poucos, conseguindo isso, a semente da espécie Homo sapiens continuará viabilizada. Vejam como o assunto é sério. Extremamente sério. A pior notícia que eu acho de um outro sinal ou de uma outra característica da revelação cósmica, vocês sabem qual é? Vou dizer para vocês. É que acabou-se o tempo das construções exteriores. O mundo não precisa mais de igrejas, de templos. Não. Vamos nos reunir e criar uma creche para receber crianças. Ok, isso é muito bonito e válido. Mas para a época em que nós estamos vivendo, e vamos cada vez mais nela ingressar, as construções terão que ser no templo da alma de cada um. Construir fora é fácil. Basta eu ter dinheiro, alguma disponibilidade, e eu construo qualquer coisa. Uma igreja, pronto, agora eu estou com o meu caminho garantido para o céu. Construir uma igreja, um templo espírita, maravilha. Isso tudo tem ajudado no progresso humano, mas esse tempo acabou. Porque a construção que a revelação cósmica nos convida a fazer, e esse convite nós estamos fugindo dele, é que de fato nós sejamos hábeis na arte de amealhar amor no próprio coração e de construir no templo da sua alma o mais belo templo de doar-se, de querer servir, que nós pudermos construir. Até hoje foi permitido que nós nos enganássemos. Deixa isso para lá, eu vou contribuir aqui com essa creche, eu vou dar esmola, eu vou ser voluntário para tal coisa. Isso tudo é belo, mas não resolve. Daqui por diante, doravante, só a construção no templo da alma de cada um de nós, feita pelo próprio esforço e mérito pessoal, é que terá o condão de nos qualificar e qualificar gerações futuras para o que ainda vem enquanto vida na Terra. Pode construir 10 igrejas, 10 centros espíritas, 20 creches. Pessoal, daqui a algum tempo, entendam, guerra, fome, isso tudo não vai existir mais na Terra. Vão existir, sim, os problemas ambientais, problemas psicológicos, viróticos, bacteriológicos, mas esse tipo de cretinice